Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 22, apenas os 3 primeiros versos. A Palavra de Deus diz assim: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. O rei Davi, quando orou este cântico, podemos dizer assim, em louvor e adoração ao nosso Deus, ele estava com um coração cheio de alegria, um coração cheio de gratidão, de reconhecimento dos grandes feitos que o Senhor havia feito em sua vida. Davi, neste momento, ele estava louvando a Deus, porque Deus o havia livrado de todos os seus inimigos, inclusive do rei Saul, que queria matá-lo de qualquer forma para que ele não assumisse o reinado que fora prometido pelo próprio Deus. Então Davi, a partir do verso de número 2, ele começa a dizer coisas pertinentes ao Deus Todo-Poderoso, a quem o havia livrado de várias circunstâncias difíceis, até mesmo livrado da morte. E ele começa a usar várias expressões apontando para a grandiosidade de Deus. A primeira coisa que nós vemos é que ele diz 2 vezes a quem ele estava direcionando este louvor e esta adoração: ao Senhor, ao Deus verdadeiro, ao Deus da aliança, aquele que firmou uma aliança com o seu povo e cumpre, apesar do homem. Cumpre porque ele é um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que não muda, um Deus que não falha. Ao ler esse texto, meus irmãos, algumas coisas devem saltar aos nossos olhos. A primeira é que nós, como servos de Deus, não estamos livres de sermos perseguidos, de termos dificuldades, de passarmos por tribulações. Isto é certo. O Evangelho, o verdadeiro cristianismo, não exime de maneira nenhuma a possibilidade do crente passar por grandes dificuldades, grandes tribulações. Mas, por outro lado, nós vemos nesse texto que existe um grande Deus que está com os seus filhos e livra de todas estas dificuldades. Na Bíblia, nós não encontramos em lugar nenhum Deus prometendo que ia nos livrar dessas tribulações, no sentido de passar por elas. Mas a Bíblia, em várias oportunidades, nos reforça, nos lembra que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, sempre estará conosco em meio a grandes dificuldades. Mas esse texto ele nos mostra como devemos nos portar quando Deus, no seu poder, age em nossas vidas e nos livra de grandes dificuldades. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é a gratidão que Davi tinha em ter um Deus zeloso, um Deus que estava sempre presente. E como ele mesmo disse no verso de número 1, livrou de todos os seus adversários, de todos os seus inimigos, inclusive do rei Saul, que queria matá-lo. O nosso Deus é maravilhoso, não é mesmo? E ele louva, ele fala para Deus estas coisas, dizendo que o Senhor havia o livrado de todas essas coisas. E por que Davi tinha esta grande convicção? Porque ele conhecia verdadeiramente o Deus que ele servia.
Nós vemos no verso de número 2 várias características que apontam para a grandiosidade deste Deus. No verso de número 2, ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Em outras palavras, o meu Deus é grande, o meu Deus é todo-poderoso, o meu Deus me livra de todas as coisas, porque Ele é a rocha, Ele é a minha fortaleza. E Ele diz: o meu libertador, é o único que pode me livrar. E aí no verso de número 3 ele diz: o meu Deus, que aponta para o Deus soberano, para o Deus grandioso, o Deus que controla todas as coisas, o Deus governador. E ele diz que esse Deus é o seu rochedo, é o seu fundamento, é o seu alicerce, aonde dá firmeza em todos os momentos. E aí ele diz: em que me refugio, aonde ele se esconde, ou melhor, aonde nós devemos nos esconder, nos refugiar, colocar a nossa confiança somente no Deus Todo-Poderoso. E aí ele completa: o meu escudo, o que me protege de toda e qualquer investida dos nossos ou do nosso inimigo. E ele continua o texto: é a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. E no finalzinho ele diz: ó Deus, da violência tu me salvas. Em outras palavras, o Senhor constantemente tem cuidado de mim, tem livrado de grandes e terríveis dificuldades. Apesar de muitas vezes passarmos por ela, nós sempre sabemos e sempre saberemos que o nosso Deus está conosco, nos protegendo, nos livrando. Então, a pergunta que nós devemos responder nesta oportunidade é: em quem você confia? Em você ou no Deus Todo-Poderoso, que é a nossa rocha, o que nos livra de todo e qualquer inimigo ou dificuldade? Você tem um coração grato por isso? Você agradece a Deus porque Ele tem te livrado de muitas e muitas coisas que muitas vezes nós nem sabemos quais são, mas Deus tem cuidado, Deus tem zelado? Então, meu irmão e minha irmã, lembre-se que devemos depositar toda a nossa confiança em nosso Deus e olharmos pelo que Ele já tem feito em nossa vida e agradecê-lo a cada dia pelas maravilhosas bênçãos derramadas em nosso viver. Não podemos deixar que o orgulho tome conta do nosso ser, achando que pelas nossas habilidades podemos conquistar ou conseguir sair de muitas e outras dificuldades. Pelo contrário, se não for a Deus conosco, nada seríamos. Por isso, louve ao Senhor, cante ao Senhor, glorifique ao Senhor, o único digno de todo louvor e de toda a adoração, porque é o Senhor que nos livra de tudo ou de toda e qualquer situação difícil. Confie no Senhor, ame o Senhor, glorifique o Senhor, porque Ele tem nos livrado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.